Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 20 de abril, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 3, do 31 até o 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Aqui nós vemos como Deus é justo na sua medida. Por quê, Tiago? Porque se nós rejeitamos algum ensinamento de Cristo, nós rejeitamos a Deus. Simples. O que Jesus Cristo ensinou? O que Jesus Cristo deixou ensinado à sua igreja? E daí hoje nós temos pessoas de dentro e também, vamos dizer assim, leigos que não estão dentro, que querem mudar o que Jesus Cristo ensinou. Como que fica isso? Como que nós podemos fazer com isso? Será que precisaria Jesus voltar e mostrar que o seu ensinamento não muda? Porque é isso que estão fazendo. Querem adaptar o ensinamento e as palavras de Cristo a esse mundo, mas o Evangelho de hoje vai dizer que isso é impossível, porque tudo que Cristo fez e falou é obra de Deus. Então é impossível mudar o que Jesus Cristo disse. Sendo impossível mudar o que Cristo disse, é impossível que nós adaptemos o ensinamento de Cristo ao mundo, tá? Então eu até quero trazer um assunto aqui que eu não falaria, eu ia falar especificamente sobre esse assunto, mas então decidi falar sobre isso aqui na catequese. Nós estamos tendo a 60ª Assembleia Geral da CNBB que está ocorrendo em Aparecida, do dia 19 ao dia 28 de abril. Então, tem alguns documentos que, vamos dizer assim, norteiam os assuntos que vão ser discutidos pelos bispos do Brasil na Assembleia Geral dos Bispos. E eu recebi um documento que se chama Análise de Conjuntura Eclesial, INAPAS.
daí está escrito assim: as ameaças à comunhão eclesial no contexto de polarização sociopolítica, cultural e religiosa. Tá? Então, esse documento é um documento de 40 páginas e me chamou a atenção algo especificamente que a CNBB coloca. Aliás, vamos dizer assim, a gente não pode generalizar, mas quem escreveu esse documento aqui, não sei se isso parte de uma assessoria, algum sacerdote, para que seja discutido. Nós não podemos generalizar, nós temos bons bispos na CNBB, temos aqueles da Teologia da Libertação também, que tem esse viés progressista e marxista, que usam disso falando que é doutrina social da igreja, mas não é. A doutrina social da igreja é uma coisa, a teologia da libertação é outra, e os teólogos da libertação querem colocar a teologia da libertação como a doutrina social da igreja. E são coisas distintas. Distintas. Teologia da libertação, ela não é a doutrina social da igreja. São coisas separadas. Tá? Teologia da libertação é um movimento revolucionário dentro da igreja, marxista, que nega muitas verdades da fé que nós cremos. Então, na página 18, quem escreveu é muito cara de pau. É muito cara de pau. Eu vou ler para vocês aqui a parte que vai falar sobre os influencers católicos. É uma visão totalmente deturpada do trabalho que os apostolados, os bons apostolados católicos fazem na internet, em defesa da verdade, sempre com o catecismo da igreja. Quando eu quero ver, por exemplo, é claro que tem apostolados muito maiores que o meu e provavelmente eles nem me conhecem, mas os bons apostolados católicos nunca negaram o Papa. Quem nega o Papa é sede vacantista. Aí eles já são claros que eles são sede vacantista. Nós não somos sede vacantista, nós não negamos o Papa. Tá? Então, eu quero ler aqui o que eles falam na página número 18. Eu vou colocar também aqui do ladinho o texto para que vocês possam acompanhar. Ó, neste contexto difuso, fragmentado e plural, alguns influencers católicos, eles sempre colocam católicos entre aspas, ganharam especial destaque com uma pregação doutrinária, supostamente baseada no magistério, atraindo visibilidade e audiência. A polarização social e política da sociedade, iniciada em 2013, aos poucos também passou a contar com a sustentação ideológico-religiosa de algumas dessas comunidades e influencers, sem vinculação direta com movimentos espirituais nascidos após o concílio ou com as inúmeras expressões do catecismo popular, as pregações dos grupos tradicionalistas ligados ao Centro Dom Bosco e suas muitas filiais pelo Brasil. Aqui, então, eles, não sei se isso aqui eles estão falando, dando uma indireta ao Centro Dom Bosco, mas eles citam o Centro Dom Bosco, que fazem um trabalho catequético muito,
muito relevante, né? Na internet, com os membros dele, tá? Encontraram eco e adesão nos milhões de fiéis ligados a esses movimentos e expressões da religiosidade popular. Alguns influencers, entre aspas, católicos, com perfil ideológico contrários às grandes orientações dos documentos conciliares, mas com grande adesão entre fiéis com pouca formação e entre seminaristas, também contribuíram na transformação da oposição entre católicos, entre aspas, progressistas, ou entre aspas, libertadores, e católicos, entre aspas, conservadores, ou entre aspas, tradicionais, em polarização. Olha, essa é a parte mais que me tocou, demonizando a teologia da libertação e com ela todo o discurso social da igreja. Opa, espera aí. Demonizar a teologia da libertação, que nega milagres de Cristo, que nega a presença real de Cristo na Eucaristia, não tem nada a ver com a doutrina social da igreja, de fazer caridade, amar o próximo verdadeiramente na parte social, de dar, de vestir aquele que está nu, dar de comer aquele que sente fome, e que é bíblico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teologia da libertação é uma coisa, doutrina social da igreja é outra. A teologia da libertação usa a doutrina social da igreja como um trampolim para o seu projeto político de poder. Esta é a verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Demonizando a teologia da libertação e com ela todo o discurso social da igreja. Demonizando a teologia da libertação porque ela precisa ser demonizada, mas jamais questionando ou sendo contrário à doutrina social da igreja, que é tão importante que Cristo ensinou. Tá? São coisas distintas. Tão fortemente posto em evidência pelo magistério da igreja nos últimos séculos. Tá? O magistério da igreja defende a doutrina social da igreja. O magistério não defende a teologia da libertação. Tanto o Papa, os últimos 3 papas já condenaram. Simples. O relatório de escuta sinodal da Igreja do Brasil enviado à Secretaria-Geral do Sínodo denomina de gurus teológicos. E daí fala, após a eleição do Papa, algum desses influencers, muitos ativos nas novas mídias e com apoio, aí já fala coisa que não tem nada a ver, acho que já não é mais importante essa parte aqui, tá? E daí que ele está falando esse documento aqui fala da polarização da igreja. Mas olha a cara de pau de quem escreveu esse documento. Por quê? Porque o que se dá a entender é que a teologia da libertação é doutrina pura e doutrina social da igreja e que a gente não pode condenar a teologia da libertação porque ela é doutrina social da igreja. Não é. Nós sabemos que não é. Quem escreveu isso é cara de pau. Essa que é a verdade. Rezemos pela Santa Igreja e rezemos, né? Para que o Espírito Santo continue iluminando toda a hierarquia da igreja, desde o Papa até diáconos, né? Toda a hierarquia. Rezemos pela Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.